Pastor Paulo Nascimento falando de Bíblia. Shalom, meu irmão. Aqui é o irmão Jackson de Feira de Santana, Bahia. Pastor, responde aí para nós. A parábola do rico e Lázaro, ela é literal ou ela não é literal? Pois eu ouvi uma explicação, muitas das vezes, que confunde até mesmo uma pessoa, porque o pastor afirmava que não podia ser literal, porque primeiramente Lázaro nem crente era, porque ele mendigava o pão. E ele citou que o justo não mendiga o pão, e citou da Sírio-Fenícia, onde Jesus diz que o pão é para o filho. E quantas pessoas estão enfrentando lutas, desempregadas, né? São irmãos batizados nas águas, irmãos em Cristo Jesus. Paulo fala também que ele passou provações, passou por lutas, sabia passar necessidades e passar por fartura. O que é que o pastor pensa sobre isso? Eu sempre digo, o perigo, muitas das vezes, de ouvir muitas vozes na internet. Forte abraço, Pastor Paulo. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder responder aqui a mais uma pergunta dos nossos seguidores do canal Falando de Bíblia. E agora eu vou responder meu irmão Jackson, lá de Feira de Santana, Bahia. Um grande abraço a todos os meus irmãos da Bahia. Deus abençoe, que a paz esteja sobre vocês. É uma alegria saber que os irmãos da Bahia estão ligadinhos aqui no Falando de Bíblia. E o nosso irmão Jackson trouxe uma pergunta apimentada, coisa de baiano, esse menino. A parábola do rico e Lázaro é literal ou não? Vamos à Bíblia? Falando de Bíblia, Lucas capítulo 16, ora, verso 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, verso 24, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha que coisa interessante. Quando você vai estudar as narrativas dos evangelistas falando de Jesus, eles, como biógrafos, vão falar de uma coisa muito interessante chamada parábolas. E essa era uma forma de Jesus ensinar de forma mais didática aos seus seguidores.
Algumas vezes isso trazia uma certa complicação na cabeça de alguns, mas para quem a mensagem era dada, aquilo logo se abria. Só que, dentre as muitas parábolas que Jesus alçou e ditou para os seus seguidores, é interessante a gente perceber que em parábola há algo muito peculiar. Por exemplo, numa parábola, se eu fosse contar a história do meu irmão Daniel, que está aqui no estúdio comigo, eu nunca citaria o seu nome próprio. Porque a ideia da parábola é ocultar uma coisa e fazer-se mostrado uma outra coisa para que aquilo torne notório diante daquele que o ouve de forma mais compreensiva sobre as características daquela coisa que está sendo ocultada. E Jesus não oculta o nome de uma pessoa, aqui chamada de Lázaro. Jesus não está contando uma historinha como a galera fala aí. Jesus está falando de coisas futuras, de lugares que o homem ainda não penetrou nesta vida, é desconhecido dos homens, e ele vai falar do lugar do Sheol, o lugar dos mortos. Ele não está falando propriamente do Geena, que é o inferno, e não tenha você a ideia como da tradição católica, que ali é uma fase para o purgatório, que não é, e também não vou chamar de pré-inferno, porque o rico está dizendo que lá onde ele está tem chamas e há tormentos. Ok? Só que tem um abismo entre ele que separa o seio de Abraão, o lugar aonde os outros que receberão a consolação. Ou seja, o pós-vida aqui dessa terra tem sentença de juízo para uma vida eterna de alegria, paz e consolação, como de tormento eterno. Aí a pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo da sua vida? Eu aproveito a oportunidade para perguntar para você: para onde você está indo? Qual é a rota que você tomou e para onde vai a sua alma quando você fechar os seus olhos aqui? Pense nisso. Agora, meu irmão Jackson traz à baila aqui uma fala de um determinado pregador que diz que o cara, porque sofria de falta, ele não era abençoado. Quantas pessoas estão no deserto? Quantas pessoas estão com dificuldade? E não foi o diabo que as levou. Mateus capítulo de número 4. E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. E quanta gente está lá em cima, gozando das mais bem-aventuranças e de prosperidade, e que foi o diabo que o conduziu lá para o alto. Que foi Jesus conduzido pelo diabo ao pináculo do templo. Mateus capítulo 4. Então nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que levou, e nem todo mundo que está no deserto foi o diabo que colocou. E a gente precisa pensar nisso. Porque a ideia folclórica brasileira de prosperidade é que você está isento de lutas. Irmão, não existe evangelho sem dores, sem aflições. Senão Jesus mentiria. Jesus mesmo disse para nós: no mundo tereis aflições. E uma das coisas que as pessoas têm ideia é que, porque o cara é judeu, que todo judeu é rico. Nem todo judeu é rico. Jesus mesmo falou: vocês sempre terão os pobres no meio de vós. Uma vez quando questionaram a ele por que ele atendia o pessoal lá que era pobre. As pessoas tendem a olhar o Silvio Santos, Luciano Huck, o Zafir, como os judeus, né, de prateleira de cima. Mas tem judeu que é pobre. Vai lá na Tijuca, no Templo Sidom, onde oficializou muitos anos o rabino Newton Bond, e pergunta lá dos asilos para os judeus que são pobres, que eles sustentam. Vai na sua cidade ou no seu estado, procura onde tem uma sinagoga e pergunta lá pelos asilos dos pobres. Você vai ver que tem judeu pobre, gente. Essa cultura de que todo judeu é rico, que o judeu tem uma prosperidade, ou se o cara diz que é judeu, o outro lá logo pergunta: cadê sua BMW? E tem gente que tem BMW e não é judeu, e tem judeu que não tem BMW. E aí?
Aí os caras fazem uma bananada, irmão, com a escritura sagrada, embola a cabeça do povo. Um fator determinante aqui é que Jesus está falando de coisas que não estão no domínio do homem. E só ele conhece. Só que ele vai citar o nome de Lázaro. E ele está dizendo, olha, assim como eu dou vida, trago cura, trago restauração, eu também estou no domínio dos lugares que vocês menos esperam. E aí Jesus vai falar sobre um lugar onde estão os patriarcas, os da antiga aliança, que aguardam a ressurreição do último dia. Como disse Marta para Jesus, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Paulo já escreveu aos Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos tomados para ele. Porque a ideia grega do cemitério é um dormitório. Parece que o corpo que está sepultado ali está dormindo ali debaixo da terra. E não é. A gente está falando de coisas que a gente não pode medir, que é a alma do homem. Você sabe qual é a cor da alma, o cheiro da alma, a forma da alma? E Jesus está tratando justamente disso. Literalmente, isso é uma parábola. Mas, curiosamente, Jesus cita um nome. Aí traz um certo afã de quem estuda a Bíblia, porque a gente sabe que para falar de parábola a gente não pode usar um nome próprio. Só que Jesus é o dono do sermão, então ele vai fazer do jeito que ele quiser. E aí a parábola é contada. É parábola mesmo. Mas ele está falando de coisas espirituais que a gente não domina. E aí, meu irmão Jackson, neste afã de confusão que acontece, eu vou dar uma indicativa para vocês aqui do canal Falando de Bíblia. Vocês que são meus seguidores aqui. Vá com um bolso bom e um outro furado. Aquilo que é bom você retém, aquilo que não é, deixa vazar pelo meio do caminho. Aprenda a equilibrar aquilo que você ouve. Porque tem muita gente falando da Bíblia e falando besteira. Tem muita gente falando da Bíblia e não sabe o que está falando. E como dizia John Stott, vai existir pregadores que falarão da Bíblia a vida inteira sem nunca entender uma vírgula da Bíblia. E isso me dói muito. Porque a gente, como pregador, como pastor, deveria estudar mais a Bíblia para chegar no púlpito da igreja e pregar um sermão bíblico a fim de que a igreja fosse edificada de forma bíblica e não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso ou aquilo que, eu vou falar lá. Então, a resposta para o meu amigo Jackson de Feira de Santana, Bahia é parábola, mas de algo literal, que Jesus está ensinando para nós. A gente precisa fazer essa peneira para a gente encontrar as pepitas mais maravilhosas das Sagradas Escrituras. Jesus está falando de coisas extraordinárias. E pena que a gente aqui é uma resposta curtinha para um assunto tão extenso. Mas respondendo a sua pergunta, parábola é parábola. Não tem como a gente tentar falar outra coisa. A Bíblia pela Bíblia é parábola. Faça como o nosso irmão Jackson da Bahia, de Feira de Santana. Envie a sua pergunta. Interaja com a gente também lá no Instagram, @falandodebíblia. E a gente vai caminhar juntos aí de mãos dadas, conhecendo a palavra. Deus abençoe sua vida, falando de Bíblia.